Ao longo de 2024, Donald Trump falou várias vezes que encerraria a guerra da Ucrânia em menos de 24 horas. Enfatizando a sua suposta habilidade enquanto negociador, Trump disse que tinha uma boa relação com Putin e que, portanto, poderia fazer os presidentes da Rússia e da Ucrânia concordarem com um acordo de paz mais duradouro. De fato, nos primeiros momentos do seu segundo mandato presidencial, a gente até viu alguns indicativos de que um processo de paz pudesse estar a caminho, na medida em que os russos concordaram com as negociações e os ucranianos não puderam negar abertamente essa possibilidade, mas o que a gente viu logo nas semanas seguintes é que esse cenário se tornou bastante difícil, porque as duas partes envolvidas na guerra mantiveram os seus interesses de forma irredutível e como esses interesses são irreconciliáveis, não houve avanços significativos nessas tratativas de paz, o que inclusive levou a uma frustração muito clara de Donald Trump. Além disso, nas últimas semanas, o que a gente tem visto é até uma mudança em relação às relações bilaterais entre Estados Unidos e Ucrânia. Não apenas por conta daquela reunião bilateral que ocorreu entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no momento do velório do Papa Francisco, mas também porque um acordo foi firmado entre os dois e esse acordo prevê a utilização comercial das terras raras que supostamente existem em território ucraniano por parte de empresas dos Estados Unidos. Mas afinal, será que nós podemos afirmar então que Donald Trump abandonou Vladimir Putin? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar o que aconteceu nessa situação envolvendo Donald Trump e a guerra da Ucrânia. Pessoal, antes de a gente falar especificamente sobre o que tem acontecido nas negociações para encerrar a guerra da Ucrânia, eu gostaria de fazer um disclaimer. É muito comum que a gente veja na imprensa e até mesmo entre alguns analistas políticos a ideia de que as características, as preferências individuais dos líderes dos países nas relações internacionais explicam de maneira geral como que ocorre a política externa desses estados. Entretanto, eu considero que isso é um erro, porque por mais que essas preferências subjetivas sejam sim muito importantes, uma vez que são esses líderes que acabam conduzindo o rumo desses países, isso de forma alguma pode nos levar a ignorar fatores econômicos, sociais, geográficos, demográficos, políticos, geopolíticos, enfim, todos os fatores que ajudam a condicionar a formulação de política externa de um país. Então, toda vez que vocês virem análises que simplesmente pensem que os rumos de um país vão ser alterados simplesmente porque o presidente tem preferência pessoal por outro país ou por outro presidente, sempre vejam isso com muita cautela. Nesse canal, inclusive, vocês nunca vão encontrar análises personalistas. Eu sempre tento dar muito mais ênfase ao contexto maior que motiva a tomada de decisão por parte desses líderes. Porque sim, é verdade que a história é feita pelas pessoas. Mas, como disse um grande filósofo do século XIX, as pessoas fazem a sua história, mas não a fazem nas condições que escolheram, não a fazem como querem, e sempre pelo que é possível, dada a sociedade, dado o contexto do momento. Dito isso, vamos analisar então se, de fato, os Estados Unidos estão se afastando da Rússia e se aproximando da Ucrânia. Como vocês sabem, Donald Trump disse em diversas oportunidades que seria capaz de encerrar a guerra da Ucrânia em 24 horas. Por mais que essa afirmação soe bastante implausível, quando a gente leva em consideração que uma guerra dessa magnitude muito dificilmente seria encerrada num período tão breve, ela denota um ponto importante. Donald Trump sempre tenta aparecer como um negociador de primeira categoria, como um sujeito que é capaz de conduzir negócios e acordos impressionantes. Isso deriva, inclusive, da perspectiva que ele tem de que o mundo dos negócios é um mundo muito parecido com o mundo da política. No seu livro, The Art of the Deal, ou A Arte das Negociações, Donald Trump enfatiza em vários momentos as suas habilidades enquanto negociador e argumenta que isso foi absolutamente fundamental para que ele tenha podido construir o seu império ao longo do tempo. Desse modo, como Donald Trump foi bem-sucedido enquanto homem de negócios, o que ele pensa é que esses princípios poderiam ser replicados, poderiam ser reproduzidos
também no campo da política e da política internacional. O problema para Donald Trump é que essa ideia está profundamente equivocada. A natureza da política, e mais ainda da política internacional, diverge e muito do mundo dos negócios, o que faz com que estratégias que possam ter sido exitosas em termos de empresas não necessariamente vão ter sucesso em termos políticos. Enquanto o mundo dos negócios visa ao lucro e tem um comando vertical, a natureza da política ela é muito diferente na medida em que ela comporta pessoas com interesses muito diversos e frequentemente conflitantes. Enquanto um CEO pode tomar medidas impopulares, cortando custos, demitindo pessoas de forma a não ser simplesmente questionado, porque ele que tem esse poder, um presidente ou um líder de um país importante, ele jamais vai poder tomar decisões muito polêmicas, desconsiderando fatores que abarquem também questões que são muito mais profundas. Como a sociedade ela é muito complexa e como os interesses são diversos, um presidente ele sempre tem menos autonomia para tomar decisão do que efetivamente ele poderia fazer no mundo de negócios. E esse equívoco analítico de Donald Trump, ele já ajuda a explicar por que muitas vezes ele tem essas falas grandiloquentes, mas acaba não tendo os resultados que ele imaginaria. Além disso, muitas vezes essa postura egoísta e egocêntrica de Donald Trump, ela acaba sendo até prejudicial para os interesses dos Estados Unidos. Porque sim, eventualmente, um homem de negócios, ele pode ser audacioso, ele pode ser implacável nas suas ações para aumentar a sua riqueza, para beneficiar a sua empresa. Mas o mundo político ele é muito diferente. Os países eles precisam de aliados para ter boas relações com o resto do planeta. E, de fato, a hegemonia dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial foi muito construída com a aliança dos Estados Unidos com a Europa Ocidental, com o Japão e depois até mesmo com a Coreia do Sul e outros países do Sudeste Asiático. Então, quando Donald Trump adota essa postura de que apenas os interesses dos Estados Unidos importam, ele acaba prejudicando seus aliados e, de alguma forma, os motiva a buscar parcerias alternativas. E isso já vem acontecendo, como demonstra o fato de que o Japão e a Coreia do Sul, que são aliados fundamentais dos Estados Unidos, estarem buscando um acordo trilateral de livre comércio com a China e também com o fato de que a União Europeia, nas últimas semanas, anunciou que vai levantar algumas sanções que foram impostas contra a China e foram impostas porque foram pressão dos Estados Unidos. Ou seja, com essa postura egoísta, Donald Trump está, na verdade, fazendo com que seus aliados busquem alternativas, inclusive com seu principal adversário, que é a China. Além da diferença entre o mundo empresarial e o mundo da política, o fracasso de Donald Trump em encerrar a guerra da Ucrânia tão rapidamente ocorre por um motivo fundamental. Essa guerra não é uma guerra dos Estados Unidos, é uma guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu sei que nesse momento muitos de vocês podem estar me questionando, mas Ricardo, se não fosse o apoio financeiro e militar que os Estados Unidos prestaram à Ucrânia, muito dificilmente, para não dizer que seria impossível que a Ucrânia tivesse condições de resistir à ofensiva russa. E essa afirmação é verdadeira. De fato, a Rússia passou a enfrentar uma grande coalizão de países da OTAN, liderada, é claro, pelos Estados Unidos, e é por conta disso que a Rússia não teve a vitória que ela imaginou em 2022. Além disso, a gente pode até dizer que a maior parte dos analistas militares, talvez até mesmo a totalidade, acabou se equivocando porque imaginou que os russos teriam sucesso em derrotar os ucranianos muito rapidamente, o que, como todos vocês sabem, não se materializou. E isso, evidentemente, só foi possível porque o governo Joe Biden prestou um auxílio militar e financeiro muito significativo para a Ucrânia, enviou armamentos e munições e possibilitou que a Ucrânia, de alguma forma, equilibrasse esse conflito. Mesmo assim, é incorreto afirmar que os Estados Unidos estão envolvidos diretamente nesse conflito. São russos e ucranianos que têm interesses fundamentais nessa disputa. E por mais que os Estados Unidos sejam uma peça-chave ajudando os ucranianos, eles não são capazes de ditar o que os ucranianos querem ou o que os ucranianos não querem. Enquanto a Rússia deseja um processo de paz que assegure o reconhecimento da anexação da Crimeia e das 4 províncias que ela anexou formalmente depois de 2022, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, e também, por óbvio, ela quer a garantia de que a Ucrânia não entre na OTAN,
Os ucranianos querem justamente o contrário. Eles querem ter o seu território retomado e querem assegurar a sua soberania e querem entrar efetivamente na OTAN. Então, numa situação como essa, em que a gente tem interesses irreconciliáveis, a única possibilidade de que um acordo de paz possa triunfar é se uma das partes mudar radicalmente de perspectiva. Só que é óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite, simplesmente porque o presidente acordou com uma ideia diferente, justamente pelo que eu comentei mais cedo. As decisões, quando são tomadas, mesmo que sejam tomadas por uma pessoa só, elas atendem a interesses muito diversos. E um presidente não vai simplesmente poder mudar de opinião e mudar os rumos do seu país simplesmente porque ele acordou com um humor diferente. Então, o que a gente vê nesse cenário é que existe sim uma dificuldade muito grande para que as duas partes consigam chegar a um acordo. A maior possibilidade de que um acordo de paz pudesse vir a acontecer seria se uma das partes fosse derrotada militarmente e fosse forçada a assinar um acordo de rendição que basicamente garantiria os interesses do seu adversário, como aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial ou ao final da Segunda Guerra Mundial. Enquanto esse cenário não efetivamente se concretizar, ainda permanece como muito difícil um processo de paz duradouro. Justamente pelos motivos expostos até agora, Zelensky não quer assinar um acordo de paz que não satisfaça os seus interesses, que não assegure o que, na sua visão, é a soberania da Ucrânia. E até por conta disso, já no ano passado, ele já vinha dando sinais de que buscava oferecer algo para os Estados Unidos em troca da manutenção do apoio militar e financeiro que esse país presta aos ucranianos. No final desse ano, e já sabendo que Donald Trump seria o novo presidente dos Estados Unidos, Zelensky apresentou o seu plano para a vitória, baseado em 5 pontos fundamentais que, na sua visão, possibilitariam um triunfo da Ucrânia sobre a Rússia. Esse plano previa o ingresso da Ucrânia na OTAN, a permissão de que a Ucrânia realizasse ataques de longo alcance em território russo, a instalação de bombas nucleares em solo ucraniano, a concessão do direito para que empresas ocidentais explorassem recursos naturais ucranianos e a garantia de que tropas ucranianas ficariam estacionadas por toda a Europa após a finalização da guerra. Quando a gente leva em consideração esse plano, sobretudo os 2 últimos elementos, a gente vê que o Zelensky tinha a consciência de que ele só conseguiria manter o apoio que ele recebia do Ocidente se ele oferecesse algo em troca. E esse algo em troca é, sem dúvida, a possibilidade de exploração das terras raras que supostamente existem em território ucraniano. Para quem não sabe, terras raras, apesar de um nome indicarem que elas são muito raras, na verdade, elas até existem ao redor do mundo. Entretanto, esses minerais eles são muito importantes para vários setores industriais, inclusive setores da indústria militar. Só que nas últimas décadas, a exploração, a extração e o refino dessas terras raras ela ficou praticamente monopolizada pela China. A China se deu conta de que ela tinha no seu território esses minerais e decidiu utilizá-los de todas as formas possíveis. Quando a China aprendeu a extrair esses minerais e depois a refiná-los, a China se tornou líder nesse setor, o que inclusive gerou um cenário em que o preço desses minerais caiu bastante. Só que por conta disso, os chineses praticamente ficaram com o monopólio dessa atividade econômica e tiveram uma vantagem muito significativa, inclusive uma vantagem geopolítica na medida em que essas terras raras sejam fundamentais também para setores militares. Por conta disso, os Estados Unidos têm revelado uma grande preocupação de depender dos chineses para materiais tão importantes e estão buscando novos fornecedores de terras raras ao redor do mundo. E é justamente aí que surge a Ucrânia, porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos considera que o território ucraniano ele tem sim uma boa quantidade de terras raras que poderiam ser exploradas comercialmente e ajudar os Estados Unidos a não mais depender da China nesse setor. Só que aí a gente chega a 2 dificuldades fundamentais que podem na prática inviabilizar esse plano. A primeira delas é que boa parte das terras raras ucranianas elas estão localizadas nos territórios que já foram anexados pela Rússia. Então, como a gente sabe que Putin não vai voltar atrás nessas anexações, boa parte desses recursos, na prática, eles não são mais da Ucrânia para oferecer para os Estados Unidos ou para qualquer outro país.
e isso já coloca uma dificuldade para que esse plano tenha sustentabilidade. Além disso, muitos geólogos, inclusive, têm questionado se essas terras raras, se elas realmente existem na quantidade que está sendo colocada pela Ucrânia e até mesmo pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Muitas pessoas argumentam que sim, é possível que existam essas terras raras, mas que como a mineração é uma atividade muito cara, muito custosa e que leva muito tempo para acontecer, talvez não valha a pena para que empresas consigam realmente investir nesse setor, porque elas não teriam um retorno imaginado em médio e longo prazo. Então, tudo isso leva a uma dificuldade para que esse plano efetivamente se materialize. Entretanto, o fato é que esse acordo foi concluído e Donald Trump ele pensa que essa possibilidade é real. Donald Trump acredita que essas terras raras existam em abundância e que elas possam criar um cenário em que os Estados Unidos retirem da Ucrânia mais do que eles já deram para a Ucrânia até o momento. Por conta daquele elemento que eu falei no início do vídeo sobre essas análises excessivamente personalistas das relações internacionais, muitas pessoas começaram a acreditar que os Estados Unidos mudariam completamente a sua política externa em relação à Rússia pelo fato de que Donald Trump já manifestou simpatia em relação ao país e até mesmo a figura de Vladimir Putin. Só que quando a gente analisa o que Donald Trump efetivamente fez no seu primeiro mandato, a gente vê que o furo é muito mais embaixo e que a realidade se mostrou bem mais complexa. Talvez muitos de vocês não lembrem, mas esses discursos elogiosos de Trump para o Putin, eles já aconteciam em 2016 e em 2017. Só que as ações dos Estados Unidos no período, elas foram no sentido contrário. Em 2017, Donald Trump sancionou um programa gigantesco de sanções econômicas contra a Rússia por virtude da anexação da Crimeia em 2014 e também pela suposta interferência que os russos tiveram nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Essas sanções atingiram diversos setores, como o de energia e de equipamentos militares, e serviram para abrir os olhos de Vladimir Putin em relação à confiabilidade do Ocidente. Foi a partir daí que o governo russo decidiu tentar diversificar os seus ativos, já sabendo que novas sanções ainda mais poderosas poderiam acontecer em médio e longo prazo. Além disso, em 2018, Donald Trump chegou a expulsar 60 diplomatas russos após o envenenamento de Sergei Skripal, que ocorreu no Reino Unido, que supostamente teria sido proporcionado por conta de uma decisão de Vladimir Putin. Por fim, Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do Tratado INF, que é o tratado que regula as armas nucleares de médio alcance. Esse é um tratado muito antigo e ele buscava algum tipo de acordo entre Estados Unidos e Rússia, os dois países que detêm os maiores arsenais nucleares do mundo. Então, na verdade, Donald Trump encerrou um período de convivência pacífica em termos nucleares entre esses dois países. Na realidade, então, apesar dessa retórica favorável de Donald Trump a Vladimir Putin, a gente não observou no seu primeiro mandato uma aproximação efetiva entre Estados Unidos e Rússia, mostrando que a realidade ela é sempre mais complexa do que efetivamente demonstram preferências subjetivas e declarações espalhafatosas que tanto ocorrem com a figura de Donald Trump. O último ponto desse vídeo, então, ele ajuda a explicar o ponto anterior. A suposta incoerência de Donald Trump em relação à Rússia, a Vladimir Putin, na verdade, ela só mostra como é difícil o processo de tomada de decisões em um país, e, sobretudo, em um país como os Estados Unidos. Talvez Donald Trump realmente deseje que os Estados Unidos se aproximem da Rússia. Isso até faz sentido quando a gente leva em consideração que os Estados Unidos veem a China como seu principal rival estratégico e eles consideram que seria interessante agora fazer mais ou menos o contrário do que eles fizeram lá nos anos 70. Nessa época, o maior rival dos Estados Unidos era a União Soviética. E os Estados Unidos buscaram se aproximar da China justamente para tentar afastar ainda mais os chineses dos russos e evitar uma aliança entre esses dois grandes países. Como a gente sabe que China e Rússia são países muito representativos nas relações internacionais, então faz até sentido que muitas pessoas em Washington queiram mudar esse padrão, tentar romper essa aliança, fazendo com que os Estados Unidos se aproximem da Rússia.
Entretanto, essa visão ela não é hegemônica nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Na verdade, o Departamento de Estado, o Congresso, as Forças Armadas e a comunidade de inteligência dos Estados Unidos tratam a Rússia como uma potência revisionista desde a Estratégia de Segurança Nacional de 2017. Para essas instituições, a Rússia é um adversário e não deve ser buscada nenhuma aproximação com esse país enquanto Vladimir Putin permanecer no poder. A maior prova de que esse sentimento anti-Rússia ele é muito forte nos Estados Unidos e nessas instituições é o fato de que o Congresso dos Estados Unidos aprovou com apoio bipartidário, com quase unanimidade, várias sanções contra a Rússia e também aprovou um longo pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Talvez alguns de vocês que acompanham mais a política dos Estados Unidos possam estar lembrando que em 2024, em determinado momento, o Partido Republicano ele se mostrou mais reticente a aprovar um novo pacote de ajuda à Ucrânia. Só que isso apenas ocorreu porque o Donald Trump estava falando insistentemente na necessidade de acabar com aquela guerra tão logo fosse possível. Então, naquele momento, o Partido Republicano, na verdade, estava atendendo aos interesses de Donald Trump. Mas, mesmo assim, apesar disso tudo, não houve uma interrupção completa nesse fornecimento de apoio militar. E agora, por conta desse acordo que Donald Trump fez com Volodymyr Zelensky, os Estados Unidos vão iniciar uma nova rodada de envio de armamentos e de munições para a Ucrânia. Isso tudo mostra que existe realmente um establishment anti-Rússia nos Estados Unidos. E independentemente de quem sentar na cadeira presidencial na Casa Branca, vai poder mudar esse rumo completamente. Não há perspectivas de que isso venha a sofrer alterações em curto, mesmo médio ou longo prazo. E todos os presidentes dos Estados Unidos vão ter que tomar as decisões diante desse cenário. Mesmo que Donald Trump queira fazer algo diferente em relação à Rússia, e eu até acredito que ele realmente tem esse desejo, ainda assim o cenário é muito difícil para que isso possa efetivamente acontecer. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a todos vocês que chegaram até o final do vídeo e peço, o canal é novo, peço que vocês se inscrevam, que ativem o sininho, que curtam o vídeo, que façam comentários, porque tudo isso vai me ajudar a crescer ainda mais e vai permitir que outras pessoas interessadas em temas de política internacional também possam ser bem informadas com o conteúdo desse canal.